Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus está falando para nós sobre esse lugar secreto. E ele sabia muito bem que lugar era esse. Vários lugares das Escrituras a gente vê Jesus se retirando para orar, para falar com o Pai. Ele esteve no deserto, ou seja, Jesus sempre dedicou tempo ao Pai. Esse vídeo de hoje é para falarmos sobre vida devocional, sobre fazermos um tempo para estarmos no lugar secreto em oração, em busca, em adoração, em meditação na palavra do Senhor. Muitas pessoas não têm um tempo devocional porque acham que são ocupadas demais. Mas há alguns anos atrás eu ouvi uma frase que veio ao encontro desse pensamento. Alguém que disse: somos nós que cavamos a nossa própria profundidade. Ou seja, você vai se alimentar de acordo com a fome que você tem. Se você tem fome e sede de Deus, você vai fazer tempo, você vai buscar o Senhor na palavra, em oração, em adoração. Então, eu quero trazer para você hoje uma dica, ou algumas dicas de como fazer um tempo devocional proveitoso, e você pode ajustar isso para o tempo que você quiser. Pode ser 15 minutos, meia hora, uma hora ou até mais se você tiver. Quando você buscar as Escrituras, quando você abrir a palavra de Deus para meditar, é importante a gente fazer 5 perguntas antes de fazer a última pergunta. A primeira pergunta é o quê? O que está acontecendo aqui? Qual é o ambiente aqui? Qual é o contexto? Qual é o acontecimento que está aqui? Em segundo lugar é quem? Quem é o personagem aqui? De quem que esse texto está falando? Está falando de algum personagem bíblico? Está falando de nós? Está falando do próprio Deus? Em terceiro lugar, onde? Onde que isso está acontecendo? Qual é o contexto disso? E esse onde também serve para áreas da nossa vida, né? Em quarto lugar, você faz a pergunta: quando? É alguma ocasião especial? É o tempo todo? É uma parte do ano? É algo que tem começo, meio e fim? Então você analisa essa pergunta quando, você analisa desse ponto de vista, sabendo colocar dentro do espaço do tempo. A quinta pergunta é a pergunta por quê? Por que isso aconteceu? Qual era a razão? E quando você soma essas 5 perguntas, você tem uma lição principal, você tem algo que você pode subtrair para a sua vida, e aí então você faz a última pergunta, que é a sexta pergunta, que é: o que isso tem a ver comigo? Que se trata da aplicação prática. Ou seja, você sai daquele texto com ferramentas e com ideias e conceitos que podem ajudar você a transformar aquele período devocional em algo que seja prático para a sua vida e mudar a sua vida. Obviamente, dentro de um tempo devocional, você tem seu período de oração. Eu tenho a minha listinha de oração e essa lista pode mudar de acordo com as vitórias e com aquilo que a gente vai atingindo. Eu tenho as pessoas pelas quais eu oro e muitas vezes eu coloco música enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou meditando também. Mas eu sempre anoto tudo no meu caderninho amarelo. Eu tenho um caderno amarelo com o meu caderno de meditação, eu ponho a data, eu ponho o texto e eu ponho os meus pensamentos ali. Muitas vezes eu ponho as minhas orações escritas também. Uma vez que você aprende a ter um tempo devocional produtivo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai cultivar o ouvir e ser sensível à voz de Deus, saber reconhecê-la, o conhecer o caráter de Deus e colocar em prática aquilo que Ele está te ensinando. Então aproveita, desfruta, que é uma bênção a gente ter uma vida devocional regular.